Celso. O jogo do Ceará hoje, vou fazer uma menção a duas coisas que influenciaram na qualidade do jogo, mas que em nenhum momento servem de desculpa para a partida que o Ceará fez hoje. Gramado péssimo e a arbitragem, tradicionalmente, a péssima arbitragem da Copa do Nordeste, né? Em especial na primeira fase, a gente sofre com péssimas arbitragens na Copa do Nordeste. E prejudica muito, cara, a competição, principalmente nesse começo de temporada, o que deixou o jogo muito mais feio e truncado, além da falta de qualidade de um Atlético e um Ceará que já vinham desfalcados. Então, isso, de certa forma, influenciou muito, mas não tem como diminuir a responsabilidade do Ceará na péssima partida de hoje. Hoje, o melhor da partida tem que ser o torcedor que aguentou até o final assistir esse jogo. Realmente foi um jogo daqueles tradicionais de início de temporada. Eu até cheguei a comentar recentemente que o torcedor... Eu acompanho o Ceará desde 92. De dentro do estádio há pelo menos 24 anos. E eu sempre digo assim, que o começo de temporada é um período muito difícil de você acompanhar o jogo. Assim. Os jogadores estão se conhecendo e o técnico está tentando realmente começar a temporada e tem aquele jogo feio, aquele erro de passe, aquela bola rebatida, picada para um lado e para o outro. E esse ano, as primeiras partidas do Ceará, não. Mesmo com os desfalques da Covid, você viu que o Ceará estava tentando, já mencionei aqui nos outros telecasts, que a movimentação rápida abriu espaço tanto com passe rápido como com a movimentação mesmo entre os jogadores. E esse jogo de hoje, o Thiago Nunes optou por rodar o elenco, né? Mexer mais uma vez. Dessa vez mexeu em mais peças, pensando também no fator que o Atlético já vinha desfalcado para esse jogo. Foram dois fatores importantes. O desfalque do Atlético, ser um time realmente tecnicamente abaixo, apesar de se considerar que é o atual campeão baiano, tem seus méritos, tem sua qualidade, mas é um time abaixo. Então, além disso, desfalcado, então o Ceará aproveitou para rodar elenco, com certeza considerando a lógica que vai ter rodada decisiva do Campeonato Cearense, apesar de não valer muita coisa, mas vai ser um jogo em casa, com um gramado bom, você vai ter os titulares novamente, provavelmente alguns, e você vai ter aquele esqueleto do time que a gente viu na última partida contra o Sport, que até que fez uma partida boa, e mais uma vez pecou na finalização. Mas o time hoje não justificou assim, o crescimento que vinha apresentando, apesar dos desfalques. Foi uma partida horrível, tecnicamente, um jogo picotado, tanto pela arbitragem, como pela falta de qualidade das equipes. Assim, o Ceará mudou as peças, junto com essas peças, não mudou, deixando uma consciência do modelo de jogo que o Thiago estava tentando imprimir. Mudaram as peças e parecia um time do Guto. Era um time que rodava a bola com lentidão. O Richard não fez aquelas partidas que ele vinha fazendo ali na frente da zaga, fazendo os passes em profundidade, com muita dificuldade. O Ceará abusou das saídas de bola, tanto que o Nino, no primeiro tempo, foi responsável pela grande maioria do escape de jogo do Ceará. E trazendo um assunto que foi muito comentado entre o Ceará, né? Trazendo até o extracampo para a relação. Assim. O presidente do Ceará deu uma entrevista a um blog, fez uma live, e ele mencionou sobre os problemas recentes. Ele estava bem sumido da mídia. E ele falou, chegou a ter a infelicidade de falar que o problema do 9 do Ceará, da torcida estar pedindo esse 9, foi gerado pelos que produzem conteúdo independente, que ficaram repercutindo isso em nome de audiência. Então, assim, isso pegou muito mal, porque claramente o presidente falou que estava buscando um grande nome, o presidente divulgou a negociação com o Romero, o presidente divulgou a negociação com o Gilberto, então essa expectativa foi toda gerada e a mídia só repercutiu o que saiu do clube. E é muito complicado você dizer que essa pressão vem da torcida, porque essa pressão ela vem do campo. A pressão vem do campo. Quando você tem um clube com um orçamento projetado de 160 milhões por ano,
E você vê esse clube entrar em campo com Jacaré e Kleber no ataque, com todo respeito aos jogadores, mas não tem a mínima condição. Assim, o campo está falando, o campo está pedindo um atacante, o campo está pedindo um centroavante, e não é de hoje. A dificuldade de criação do Ceará, a dificuldade quando a bola chega na frente. Hoje ele optou por entrar com o Yuri Castilho. Muito mal, muito mal, muito mal. Mais uma vez, hoje, sem sombra de dúvidas, é a pior das contratações do Ceará em termos de rendimento. E foi uma contratação que foi um empréstimo pago, um valor razoável pago pelo empréstimo. Yuri Castilho, ele não se encontrou em campo em nenhuma das partidas que ele fez. A gente percebe que é uma confusão entre posicionamentos, se ele vai jogar de centroavante, se ele vai jogar centralizado, se ele vai jogar aberto. É uma confusão, além do baixo rendimento do jogador, assim, motivado muito por essa confusão de posicionamento. É um jogador que eu acho que vai ter problemas se não encontrar uma posição, se o Thiago não definir uma posição para ele. Porque eu queria muito ver o Yuri jogando no time com esqueleto do time titular. Até mencionei isso. O time que treinou, segundo muitos setoristas, durante a semana foi o time base que jogou da semana passada com o Eric no lugar do Lima. E a gente até mencionou na live passada que era uma posição que estava em aberto, era essa posição do Lima, que o Eric provavelmente ia ocupar essa posição em algum momento, Yuri Castilho, e a torcida queria muito ver o Eric entrando com a base do time titular, e queria ver também o Yuri Castilho entrando com essa base do time titular. Porque ele só vem entrando numa situação dessa, do time todo remendado, e é uma situação que, com o tempo, pode vir a engolir os jogadores. Os jogadores estão entrando em situações onde eles não vão dialogar com os jogadores titulares, que se conhecem entre si. É uma coisa você ter um time que tem uma peça, uma espinha dorsal, e você enxertar uma contratação dentro de um esquema, dentro de jogadores que se conhecem. Esse jogador, com certeza, vai ter a qualidade dele potencializada pelo esquema que já existe, pelo conhecimento. E Yuri Castilho sofreu demais, assim. O Kleber é um problema que a diretoria está aumentando esse problema. A situação do Kleber beira o insustentável. É desumano o que estão fazendo com o jogador. A gente vê que ele não está bem. Não é um jogador que não tem qualidade. O presidente, inclusive, jogou mais pressão em cima do jogador. Nessa própria live que eu mencionei, ele falou: não existe centroavante no mercado. Inclusive, o Kleber é um jogador raro. Aí, mais um motivo de virar comentário, de virar piada, de virar... O Kleber não... O que estão fazendo com o Kleber beira a crueldade, realmente. Assim, o Kleber não está bem na cabeça, ele não está conseguindo render. Isso está claro. E a cada vez que ele é colocado em campo, ele é exposto, mais uma vez. A solução para buscar um empréstimo, para não desvalorizar. A cada jogo que o Kleber é colocado, ele é desvalorizado mais como ativo do clube. Hoje o Kleber e o Jacaré entraram no comando do ataque do Ceará, e o Jacaré vinha muito bem. O Thiago até comentou fez alguns pós-jogos do Ceará e falou sobre justamente o Jacaré. O Jacaré vinha sendo uma peça importante. Ele vinha sendo uma válvula de escape até ele romper o ligamento do joelho. Voltou de cirurgia e não voltou bem. Não voltou bem. Hoje teve alguns lampejos, alguns momentos, mas não voltou bem. O Ceará dependeu muito do Vitor Luiz e do Nino, e esses realmente vem mantendo uma certa regularidade. A lateral do Ceará vem sendo um ponto de regularidade do time. Então, o Nino e o Vitor Luiz não foram primores, assim, não foi algo que chamou a atenção, mas foi por onde o Ceará conseguiu escapar em algum momento. A defesa com o Lacerda e o Messias foi seguro, não teve momento. O Messias sendo a peça que avançava mais com a bola, fazendo a função que outrora o Lacerda fez em outras partidas, avançando com a bola, levando mais pessoas ao meio campo, mais atletas para ter mais passe, mais oportunidade. O Richard de hoje fez menos isso. Assim, foi menos importante nesse aspecto. E segundo tempo, algumas mexidas, ele de alguma forma tentou dar mais poder ofensivo ao Ceará, mas melhorou com a entrada do Mendonça e do Vina, porque qualidade técnica inquestionável, melhorou, mas o Vina também bem abaixo. Até que o Nino, escapando pela direita, o Nino pouco antes levou duas bolas assim, na posição do Lima, que levaram perigo, e foi onde o Atlético começou a ter algumas chances no jogo. Então, logo depois ele conseguiu fazer uma jogada, escapar pela direita
E um lance de infelicidade do Lídio, o zagueiro do Atlético Alagoinhas, fez um gol contra, mas o Vina fatalmente chegaria na bola. E o Lídio, inclusive, eu ia mencionar que era um dos melhores jogadores da partida até o momento. Depois que ele fez o gol, achei mais ainda, assim, sensacional. Mas ele como zagueiro, defensivamente, está muito seguro, está muito bem na partida. E eu acho que o gol, obviamente, muda completamente a análise de como o Ceará sai desse jogo. Porque o Ceará sai desse jogo com 12 pontos, uma pontuação bem segura para a classificação. Ele tem uma partida na terça-feira para o Campeonato Cearense, em casa, com um gramado bom, que não vai ter viagem, não vai ter esse desgaste. Então ele pode usar mais titulares, pode testar o time. E vai ter a tranquilidade de focar nesses jogos de Copa do Brasil. E eu acho que depois, posteriormente a isso, pode até focar em rodar mais o elenco na própria Copa do Nordeste sem tanta cobrança. Porque hoje se empata, vira aquela situação de você administrar um contexto bem adverso, de ter a quarta de final do Campeonato Estadual, que é contra o Pacajus, ou é contra o Iguatu, desculpa. É contra o Iguatu, mas é um time chato, tem uma viagem chata no jogo de volta, vai decidir fora de casa, então, de certa forma, é um joguinho chato. É um joguinho chato que você não pode descuidar. E depois tem Copa do Brasil também, que aí vale dinheiro. É um jogo também com a viagem chata, então o resultado de hoje era importante justamente para isso, para sedimentar a classificação na Copa do Nordeste. O empate hoje seria extremamente nocivo. Então a maior importância desse gol foi justamente... soma, né? Vai se exatamente somando a outras frustrações, o empate com o Sport, todo remendado, né? Então, exatamente. Realmente. A produção hoje foi... A produção ofensiva contra o Sport foi muito, muito comentada assim, como algo positivo. Realmente, apesar do segundo tempo, onde o Sport se ajustou mais, Maílson pegou, mas a gente percebeu uma evolução do time. Hoje, pelas mexidas, não tinha como. Então, os 3 pontos hoje e o ânimo que dá, aquela estabilização no ambiente, apesar da péssima partida, foi o que saiu de saldo positivo hoje para o Ceará.